musical, filha, baixinho, baixinho, porque o Facebook já tentou me bloquear por causa de um louvor que estava tocando aqui. É filho de Satanás, porque se foi Deus que deu a letra, quem foi proibir? Dinheiro é dinheiro, né? Ele não pode nem louvar na igreja mais. Aleluia! Glória a Deus! Irmão Patrick, hoje, vocês viram? Dormindo ali. Cheguei lá, foi se apresentar, ele encostou ali, chegou babá. Vai ficar registrado no Facebook. Babor, mano. Não tá deixando ela dormir, não? Ah, parece, hein? É? Glória a Deus. É o neném. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para celebrar o único que é digno de honra, de louvor. Aleluia! Mas nós temos algo a meditar também nessa noite. O Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 37 até o versículo de número 44, diz assim: E o meu Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, e a sua palavra não permanece em vocês. Porque naquele que Ele enviou, vocês não creem. Vocês examinam as Escrituras, porque pensam que nelas têm a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês que não têm o amor de Deus em si mesmos. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês receberão. Como vocês podem crer recebendo glória um dos outros e não buscando a glória que vem do único Deus? Pai, eis aqui a tua palavra. Ela por si só já fala ao nosso coração, Pai, mas nós queremos ouvir a tua voz. Queremos que a tua palavra venha de encontro, Pai, àquilo que nós necessitamos ouvir e não àquilo que nós queremos ouvir, Pai. E em nome de Jesus Cristo, a tua palavra seja viva e eficaz como uma espada de dois gumes, Pai. Ó Deus, que ela penetre até o fundo da nossa alma e que possa realmente causar uma transformação. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Fala conosco. Amém. Podem se assentar, irmãos. Esses versículos que nós lemos, Jesus, ele fala com os líderes religiosos da sua época, durante uma festa judaica em Jerusalém. Ele confronta a incredulidade daqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo como o Messias prometido. O Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu,
E os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Para a gente compreender melhor esses versículos que nós lemos, nós não devemos somente citá-los como um diálogo isolado, mas como uma parte essencial do Evangelho de João. O Evangelho de João é o único evangelho que se diferencia dos demais. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são sinópticos. O que é sinópticos? Aqueles que são descritos segundo um olhar, segundo uma ótica, segundo aquilo que eu vi. Se nós olharmos o Patrick dormindo nessa noite e eu perguntar, fazer um relato, perguntar para a irmã Devanda, como é que a senhora viu o Patrick dormindo? E perguntar para a esposa dele como é que ele estava dormindo, cada um vai pôr um relato. Mas no final vai acontecer que nós vamos dizer que ele estava dormindo. Né? Dizer que ele estava orando, estava em espírito de oração. Né? Mas vamos acreditar nesse espírito de oração. E o Evangelho de João, ele tem a sua particularidade. Ele é um evangelho, um livro mais teológico. Aquele livro que veio para afirmar a divindade de Cristo. Afirmar que ele realmente é o Filho de Deus. Então, se a gente fazer um panorama do Evangelho de João, nós vamos ver que de A a Z, ele fala de uma coisa só, da divindade de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, sendo Deus, ele desceu do céu, se fez homem, habitou entre nós, pregou o amor, sofreu, padeceu por falar do amor, foi morto, ressuscitou, foi aos céus, mas vai voltar para buscar a igreja dele. E nós vamos ter que estar preparados. Só que o problema é que esses líderes religiosos não acreditavam nessa frase. Não acreditavam que ele era de fato o Messias que devia vir, segundo toda a escritura de Gênesis a Apocalipse traz para nós, que o Messias ia surgir e ia trazer salvação para a terra. Só que esses líderes achavam que essa salvação ela era material. Ele ia trazer uma salvação libertando eles do cativeiro, libertando eles do Império Romano, libertando eles de todos aqueles que tentassem porventura aprisioná-los. Mas não era dessa salvação que Deus e João estavam falando. Nós somos testemunhas disso, porque através do nosso reconhecimento de quem Jesus Cristo é, nós podemos sentir no coração que tudo isso que está na Escritura Sagrada é a mais pura verdade, porque Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós devemos ser testemunhas dessa verdade. Só que o que anda acontecendo é que nós estamos nos calando por vergonha, nos calando por comodismo, nos calando por egoísmo, e não estamos falando da verdade. Qual é a verdade? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas pelo contrário vai ganhar a vida eterna. Muitos de nós, dos nossos irmãos, não acreditam nisso. Tem uma cegueira espiritual. Vem à igreja como uma tradição, segue a Deus como uma tradição, e não porque ele crê nessas coisas que estão sendo ditas. O mundo se engana se vai ter um julgamento. Os crentes, na sua maioria, se enganam achando que vai ter um julgamento. Não vai ter julgamento.
Porque a Bíblia é clara: a alma que pecar, essa morrerá. Então nós nascemos como pecadores, e como pecadores nós já estamos mortos. Por causa do sangue de Jesus que entrou na minha vida, eu passo a ter vida. Então eu estava fadado à morte, eu estava condenado, e por causa do sangue de Jesus, no dia que eu aceitei Ele, Deus olhou para a minha vida e me isentou da culpa por causa desse sangue que foi derramado na cruz. E eu não posso deixar a cegueira espiritual tapar os meus olhos e os ouvidos e eu não acreditar nessa verdade, porque essa verdade é única. É ela que nos faz agir diferente. É ela que faz com que um homem como eu era antes de Cristo mudar toda a minha vida. Porque eu não sou diferente das pessoas que não têm Cristo. Não sou melhor do que as pessoas que têm Cristo, que não têm Cristo. Sou igualzinho a elas. A única coisa é que o amor de Jesus Cristo me constrange a querer mudar todos os dias. O amor de Jesus Cristo me constrange a renunciar às coisas que agradam a minha carne. Nós temos que entender que a nossa carne milita contra o nosso espírito. É uma guerra constante. Mas eu tenho que fortalecer o meu espírito, para que ele consiga sufocar a minha carne, ao ponto desses desejos não surgirem mais. Acontece do dia para a noite? Não, é uma questão de querer. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero esparramar o amor de Jesus para todas as pessoas que estão à minha volta. Sendo chato? Não. Já falei para vocês, se você falar da Bíblia, muitas pessoas vão rir. Se você falar de Deus, muitas pessoas vão rir. Se você falar da tua igreja, muitas pessoas vão rir. Mas o que ninguém pode questionar é o seu testemunho. Nós devemos refletir sempre sobre a cegueira espiritual que atinge líderes religiosos, membros, naquela época e nessa época. Não é só naquela época. É crucial a gente reconhecer a autoridade de Jesus Cristo, confiando nele como o único meio de se obter a salvação. Não tem outro meio. Uma vez não, já várias vezes, pessoas que são kardecistas chegaram em mim e falaram sobre a evolução, a reencarnação. E eu disse a elas: você crê em Jesus? Creio. Você acredita que Ele era Deus, se fez homem, foi crucificado, morto, ressuscitou, que Ele vai salvar a gente? Acredito. Então, se essa teoria que você está querendo me fazer acreditar for verdadeira, Jesus Cristo foi o maior panágio que existiu na face da terra. Porque se existir um outro modo do homem ser salvo, para que ele sofreu tanto? Para que ele padeceu? Para que ele foi crucificado? Para que ele morreu? Sendo que existe uma outra maneira linda de se reaver com Deus. Então por isso que eu prefiro acreditar mais em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: ao homem está destinado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo.
depois da nossa morte vem o juízo. Se você estiver condenado nessa vida, não creia que se você morrer, você vai poder reaver isso, porque não vai. A Bíblia é clara, e ela diz que a nós está destinado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. João capítulo 12, versículo 37 até o 43 diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre a própria autoridade creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quantas pessoas querem vir na direção de Cristo e não vêm por vergonha de homens? O que vão falar de mim se eu virar crente, se eu ser evangélico, se eu ser um fanático? Porque todo mundo acha que crente é fanático, todo mundo acha que crente é tapado, que crente é burro, que crente é fantoche, comandado pelos seus pastores. Nós devemos confrontar essa cegueira espiritual que assola muita gente. A incredulidade está não só no mundo, mas está invadindo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, o Jesus que eu creio, ele tem que ser do jeito que eu creio, não do jeito que a Bíblia diz. O Jesus que eu creio, ele tem que trazer prosperidade para a minha vida, senão ele não é Deus. O Jesus que eu creio, ele tem que trazer saúde para mim e para os meus familiares, porque senão ele não é Deus. Então Jesus tem que andar segundo o meu conceito e não segundo o que a palavra de Deus diz. Então, em qual Jesus você tem crido? No Jesus que deixa você passar por provação, que fala para você assim: você quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou você quer um Jesus que é mordomo, te servindo todos os dias? Porque esse Jesus eu não conheço. Eu conheço um Jesus Cristo que, por causa da presença dele na minha vida, eu sou abençoado. Mas ele não é obrigado a me abençoar todos os dias, porque ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes, quando a gente faz uma festa aqui de aniversário, eu sempre vejo as pessoas, principalmente mulher gosta mais disso. Para quem vai ser o primeiro pedaço do bolo? E aí fica aquela expectativa. Se eu estou na expectativa do primeiro bolo vir até mim, ser oferecido para mim, e ele não é oferecido, eu fico frustrado. Muitos crentes têm feito isso. Se eu fizer um aniversário para mim e eu não oferecer o primeiro pedaço para minha esposa, ela vai ficar magoada. O que vocês acham que Deus sente quando a gente não oferece a primeira parte para Ele? Porque a gente fala assim: ah, Deus, mas todo o meu dia é seu. Mentira.
Por que a primeira fatia do dia não é de Deus? Porque quando você levanta, você não entrega a Deus aquilo que é dele. Que isso é honra. Por que você já acorda, pega o seu celular e fala assim: ai, deixa eu só ver se alguém mandou mensagem. Depois de 2 horas que você lembra que você é gente. Por que você não capta o celular e deixa ele de lado e vai se relacionar com aquele que sofreu por causa de você? Isso é honra. Não adianta eu falar assim: não, essa primeira horinha eu vou ver meu celular, mas as 23 horas do meu dia é dedicado a Deus. Mentira, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós somos cegos espirituais, porque não honramos aquele que é o único digno de honra. Testemunho. Nós devemos vigiar o testemunho. O testemunho das Escrituras, o testemunho nosso, o testemunho das pessoas. Porque eu já falei para vocês aqui em São Paulo, vocês não me conhecem. Eu estou aqui há 7 anos. Já faz não, né? Vai fazer 7, né? Não, vai não. Acho que vai não. 2017, esse ano faz 7. Esse ano. Só que tudo que eu falo para vocês aqui, que eu sou, que eu fiz, se vocês forem na minha terra, tem alguém que testifica. Quem pode testificar sobre a sua vida? Quem? Eu fico na maior preocupação de falar alguma coisa aqui e Dona Ana olhar para mim e falar assim: canalha, não é nada disso não, ô homem canalha, para de falar besteira, isso é um fingido. Eu fico na maior preocupação, porque o meu testemunho tem que ser real. Tudo aquilo que eu falo da minha vida tem que ser 100% verdadeiro, porque a mentira não pode estar no meio do povo de Deus. As pessoas não podem duvidar daquilo que eu sou, daquilo que eu falo. Então, o que anda acontecendo nos dias de hoje? A pessoa vem com a igreja, se enfeita, como chama? Antigamente minha mãe tinha um ditado, emperequetar, né? Se emperequeta de tanta coisa, aí vem com a igreja, só que quando chega em casa não é nada daquilo que estava ali. O conteúdo do livro é diferente da capa. E a nossa capa tem que ser igualzinho ao conteúdo do livro. Porque senão nós não somos verdadeiros e não vamos transmitir verdade para as pessoas que nos ouvem. Então, que cegueira espiritual é essa que anda assolando o povo de Deus? Que a gente vem no domingo de Santa Ceia participar da partilha do pão e do vinho, mas por dentro nós não somos verdadeiros. E nós temos que continuar vigiando sobre a necessidade de ir ao encontro de Jesus, ir até a vida eterna. Porque o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então sou eu que tenho que ir na direção de Jesus Cristo. Sou eu que, quando levanto, tenho que buscar Jesus Cristo. Sou eu que constantemente tenho que clamar a esse Deus poderoso, que é poderoso o suficiente para impactar aquilo que eu peço, indo além daquilo que eu falo, penso, imagino. A cegueira espiritual tem tomado conta de nós. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muitas pessoas que querem ir em direção a Deus, mas sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo é impossível alcançarmos a Deus. Que hoje você faça um compromisso com Deus de arrancar essa venda que está nos seus olhos, impedindo você de acreditar em todas essas coisas. Que você possa, de verdade, abrir o seu coração e pedir para Deus entrar em dentro, fazer morada e mudar tudo aquilo que for necessário. Porque nós temos que ser verdadeiros. Nós não podemos ser falsos, mentirosos, hipócritas. Nós temos que, com urgência, refletir sobre tudo isso. Nós não podemos também olhar a Bíblia só como algo do passado, não, porque acontece nos dias de hoje. E à medida que o tempo está passando, dentro da igreja as pessoas estão se tornando cegas. E nós devemos trazer essa lição para a nossa vida. De arrancar tudo isso, acreditar na palavra do Senhor. Que o nosso testemunho seja verdadeiro e que primeiros de casa digam, não, tudo que essa pessoa fala é verdadeiro. Não há mentira no que ela fala. Aí sim Deus vai se alegrar de nós. E aí vai se cumprir, porque Jesus diz que buscar em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você lembrar que no início do seu dia, se você entregar a primeira fatia do bolo para Deus, você buscou o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas durante o dia. O problema é que a gente quer que sobra um tempo para Deus. Pelo contrário, nós temos que fazer o tempo de Deus e não deixar tempo sobrar para Ele, porque Deus não gosta de sobra. Eu não gosto de sobra. A pessoa, eu chegar aqui, gordo, gosta de comer, né? Apesar que eu estou num regime bravo, gente. Meu pai, eu chego e tá tonto. Gordo de regime sofre, mas sofre. Tem hora que me dá umas vertigens assim, eu acho que eu vou cair. Já pensou? Já pensou eu chegar aqui com um troço gostoso, churrasco, todo mundo gosta de churrasco, e eu comer primeiro e ia falar assim para você, não vai mais, vocês querem? É o que a gente faz com Deus todos os dias. Come primeiro e o que sobra dá para Ele. Honra a Deus, glorifica a Deus, se entrega para Deus e Ele vai mudar a sua vida. Que nós busquemos nele a vida eterna. Que essa reflexão de fé entre dentro do teu coração e cause mudança verdadeira. Que Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus.